é o resgate ali da filosofia clássica, né? E vamos, que vai dar tudo certo. Bom, todos sabem, o estoicismo é um fenômeno que vai aí desde mais ou menos 300 a.C. até aproximadamente 529 d.C., que é a época do Édito de Justiniano. Esse é o período em que ele teve a sua existência, teve o seu maior brilho do período latino, ou seja, romano. Isso é mais ou menos o fato histórico. O estoicismo transcende em muito o fato histórico. O que ele nos traz é uma ideia, e como ideia, ele é atemporal. Ele pode ser seguido, aplicado em qualquer momento histórico. Tão brilhantes que poderiam, acredito eu, renovar qualquer momento histórico onde eles se aplicassem. A prática da virtude, ou seja, uma moral inatacável, e a prática da virtude como sentido de vida, e o ensinamento mediante o exemplo. Nós não precisamos falar muito para percebermos que no nosso momento histórico nós somos formados para sermos tecnicamente capacitados e não humanamente bons. Não temos a preocupação de sermos exemplos para aqueles que nos seguem. Não vemos o quanto o nosso exemplo repercute nas pessoas à nossa volta. A moral, a ética, não é o objetivo da vida, nem tampouco é o objetivo do nosso ensino, da nossa educação. Então, se nós pegarmos a frase de Sócrates, que tanto inspira os estoicos, quando ele dizia que o conhecimento só é justo quando nos torna melhores, só é válido o conhecimento que nos torna melhores. E, basicamente, nós rompemos com esse princípio nos nossos dias. A educação não necessariamente forma um ser humano melhor, torna-o mais preparado para o mercado de trabalho. E apenas isso. Outra coisa é a chamada serenidade diante da adversidade. Capacidade de sairmos do outro lado, talvez até melhor do que entramos. Essa capacidade que é típica dos estoicos, dessa serenidade, dessa serena felicidade que é a eudaimonia, ele faz com que o estoico possa se manter sereno e saber atravessar as adversidades crescendo com elas. E não apenas sabendo resistir, não apenas sobreviver, mas aceitando e crescendo com as dificuldades. É como se nós nos colocássemos diante de uma dificuldade e disséssemos que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. E eles tinham essa capacidade. Outro elemento que acho bastante interessante é o sempre dar o seu melhor, ou seja, a busca da excelência a cada dia. Deixar um pouco de lado o passado como nostalgia, como memória, o futuro como expectativa e estar plenamente no dia presente, ou seja, a busca da excelência em cada dia. Viver cada dia como se fosse o último, ou seja, essa importância vital para o momento presente, para estarmos plenos naquilo que fazemos. Porque, em última instância, o que temos é o presente. Nem o futuro será grandioso se não nos dedicamos a ele. Nós temos hoje a sociedade do estresse, onde nós estamos sempre correndo atrás de coisas que nunca estão aqui. E, logicamente, na maior parte dos casos, ou fazemos o mínimo necessário, ou fazemos o máximo meramente por busca de destaque e de vantagens pessoais, e não como filosofia de vida. Ou seja, os estoicos nos deixam essa prática como filosofia de vida. Outro elemento é a natureza como cosmos. Para um estoico, a natureza ela não era um mero apanhado, um mero conjunto de casualidades. Ela era ordenada, de tal maneira que cada parte tem um sentido quando encontra o seu lugar. E a busca dos estoicos era exatamente encontrar o seu lugar enquanto seres humanos. Isso lembra bastante o conceito de justiça platônico, cada coisa no seu lugar. Ordem, como um dos elementos fundamentais para que cada um possa realizar a sua identidade. Ou seja, o universo como cosmos vai gerar uma outra característica muito interessante, que é o amor fati. O amor por aquilo que está acontecendo. Não é simplesmente a aceitação daquilo que está acontecendo, é amor. Amor por cada acontecimento. Aí vocês podem dizer, bom, mas tem momentos que são terríveis, momentos de guerra, momentos que são terrivelmente difíceis para o ser humano. Como amá-los? Nós podemos amar a oportunidade que eles nos dão de superação, deles mesmos, inclusive. A oportunidade que eles nos dão de crescimento. A oportunidade de dizer diante desses momentos, se depender de mim, nunca mais se repetirão.
Ou seja, eles têm uma mentalidade de que a maneira de confrontar a adversidade, as dificuldades, não é com ódio, como nós pensamos hoje. A maneira de demolir as coisas que não gostamos tem que ser batendo através do ódio. Eles encaravam como amor, o amor fati, a compreensão de cada momento, a aceitação de cada momento e o procurar amar cada momento que a natureza nos dá, como não sendo casual. O outro elemento é aquele que dizia o imperador Marco Aurélio: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, logicamente, aquilo que me acontece é atraído pelo meu poder pessoal, pela minha necessidade de crescimento. Viria a mim de qualquer maneira, por um fator ou por outro, mas eu precisaria passar por aí no meu processo de crescimento. Ao admitirmos isso, nós rompemos com um hábito terrível da nossa época histórica, que é a vitimização. Sempre há um culpado daquilo que eu sou. Sempre há uma transferência para terceiros, quartos e quintos de tudo aquilo que eu sou. Eu não assumo as rédeas da minha vida. E não assumi-las faz com que eu abra mão da oportunidade de crescimento. Ou seja, esse é um conselho precioso que o estoicismo nos dá. Uma outra coisa que é bastante interessante também, eles diziam que existe aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Nós constantemente batemos contra aquilo que não depende de nós e ficamos muito pouco atentos àquilo que depende de nós. Se nós considerarmos dentro de uma situação, por exemplo, se eu pego um engarrafamento e naquele momento eu tenho pressa para chegar em algum lugar, eu fico constantemente protestando contra o trânsito, contra a administração dessa cidade que não toma uma providência, contra a direção das outras pessoas que não é eficiente, constantemente protestando contra aquilo que não depende de mim. E naquilo que depende de mim, que seria sair meia hora mais cedo de casa, eu nunca faço nada. Isso é apenas um exemplo simples, mas nos mostra mais ou menos como vivemos. Aquilo que podemos fazer, aquilo que está em nossas mãos mudar, não fazemos absolutamente nada. Mas estamos sempre cobrando daqueles que não podemos cobrar, daquilo que não podemos mudar, alguma mudança. Epíteto, grande Epiteto, que é o nosso filósofo estoico, um dos grandes filósofos estoicos, Epiteto, ele dizia que esse é o conceito de escravidão. Escravidão, algumas vezes diziam para ele: você não é um filósofo, você é um mero escravo, que de fato ele era. E ele dizia: você sabe o que é ser um escravo? É naquilo que depende de você não fazer nada, e naquilo que não depende ficar imprecando contra o destino. Se nós levarmos a sério esse conceito de Epiteto, nós vamos ver que nós somos, em geral, muito escravos. O que depende de nós? O que temos feito em relação àquilo que depende de nós? Se pudéssemos imaginar uma humanidade de 8 bilhões de seres humanos, todos fazendo aquilo que depende deles, com presente pleno, com excelência em cada momento, o que seria a humanidade? É também um grande exemplo a ser considerado. Bom, se nós pudéssemos resumir, nós veríamos virtudes como moral, resiliência, excelência, virtudes de todos os tipos como meta de vida, qualidade de vida, felicidade, eudaimonia, reside na prática de virtudes, uma grande harmonia com a natureza, um desejo de se integrar com ela, a serenidade estoica, que é a incapacidade de deixar que fatores externos o perturbem, e também a grande responsabilidade sobre aquilo que faziam, sobre aquilo que dependia deles, sobre o curso da sua própria vida, como resultado da sua própria necessidade. É evidente que encarar a vida dessa maneira, em qualquer momento histórico, constrói um futuro muito melhor, muito mais qualificado, sem que a gente fique ansioso pelo futuro. Nós geramos as sementes adequadas para o futuro, através dessas observações tão simples e tão práticas dessa escola, que nos ensina a viver como seres humanos propriamente ditos. Isso é que eu gostaria de deixar para vocês como uma pequena inspiração matinal.